Olá pessoal, sou o Fábio, sou o criador dos Fake Mons aqui brasileiros, conhecido também como Metanic. Muitas pessoas vieram em inbox perguntar pra mim como é que eu comecei a fazer os desenhos, e como não tá dando pra responder todo mundo, eu preferi fazer um vídeo aí pra tentar resumir um pouco aí a história. Sou biólogo também, estudei muito a parte de zoologia, que eu gosto bastante, e acabei aproveitando essa referência da minha formação. Muitas vezes eu fico muito tempo sem postar na página. Eu queria passar pra vocês o que eu passo. Tem uma doença meio rara aí, chamada Síndrome de Parsonage Turner. Essa doença fez eu ter que parar tudo na minha vida. Tive que parar academia, trampo, tudo. É uma doença muito rara que afeta aqui o plexo braquial. Todo o meu lado esquerdo, assim, tem dificuldade, eu perdi a força. Só pra vocês terem um exemplo, pegar aqui, ó, essa bolinha aqui, ó, bem leve. E essa mão aqui, o máximo que eu consigo fazer é isso. Essa é toda a minha força. Então você vê que eu não tenho força mesmo na mão. Então assim, são dores que eu tenho frequentemente, não consigo dormir direito, durmo muito mal. Então assim, os desenhos são uma única forma que eu achei, com autorização médica, para poder estar passando o meu tempo, porque eu não estou trabalhando, não estou fazendo atividade física, nada. Então é uma forma assim de me fazer bem, resumindo. Eu gostaria muito que as pessoas conhecessem, soubessem dessa doença, porque ela é muito rara. Às vezes a gente não tem oportunidade de falar e eu estou aproveitando esse momento. Resumindo, e acabei voltando a desenhar depois de anos parado, comecei a praticar tudo e comecei a ter essa ideia depois que eu fiz uma Dex africana primeiro, que quase ninguém conhece. Aí depois eu comecei a fazer essa Dex de Brasca com o intuito só de passatempo, mesmo um hobby. Se vocês forem olhar as primeiras criações de Brasca com relação às últimas, tem uma grande diferença assim de traço, de pintura, porque foi uma coisa que eu fui aprimorando com o tempo. Tanto que eu até planejo alguns refazer para poder dar uma cara nova, uma cara mais atualizada no traço. Eu olhei algumas perguntas aqui no vídeo do Leandro, do Liganger, e vou responder algumas assim que também não dá para me responder todas. Que minha mão, ela não funciona muito bem, então não tem como eu ficar respondendo toda hora a todo mundo, deixa muita gente no vácuo aí, infelizmente. Mas assim, o Vitor Augusto Lima perguntou por que eu não fiz um Pokémon relacionado a políticos. Eu não fiz porque eu não quero transparecer uma posição política, eu não quero problema com política, eu não quero nem ter um risco de tomar um processo aí, né? Porque hoje em dia tá tudo assim, né? Você fala qualquer coisa, tem um processo. A única coisa que eu fiz foi só por similaridade, que foi o Pokémon Corrupto, que eu fiz uma analogia aos dois principais partidos políticos que estiveram contra o outro na última eleição presidencial. Tô vendo aqui a pergunta do Kleber Gol, perguntando por que não tem um Pokémon capoeirista. O capoeira é bem conhecido aqui no Brasil. Eu não fiz por dois motivos. Primeiro, que na minha primeira Dex africana tem um Pokémon macaco inspirado na luta que antecedeu a capoeira, que originou a capoeira. Então seria uma referência muito parecida. Se eu for querer desenvolver alguma coisa mais pra frente, não posso ter muitas coisas muito semelhantes. E também tem o Hitmontop, que ele é capoeirista, então um Pokémon já oficial com essa temática. Então não quis fazer uma referência muito parecida. Muitas pessoas questionaram lá, criticando Pokémons relacionados à religião. Religião, como todo mundo sabe, religião é cultura também. Faz parte da cultura, eu respeito todas as religiões. Então assim, tem o Pokémon Iemanjá, Jesus Cristo, assim como outras produtoras, tem como por exemplo Thor e tem Hércules. Então são coisas que são naturais, é uma coisa que faz parte da cultura, faz parte da humanidade. Eu não estou desvalorizando nenhuma, só estou enaltecendo elas. Porque um Pokémon Jesus Cristo seria lendário, sendo que eu estou valorizando ele. Ele cura os outros, ele protege todos os outros. Então, às vezes a pessoa tem que ter um olhar diferenciado e a cabeça um pouquinho aberta para essas questões. Davi Silva, Márcio Gomes e Mustache Games fizeram a mesma pergunta. Desculpa se teve outra pessoa que fez essa pergunta, eu não citei. Se teria um time de Ash em Brasca. Achei bem legal a proposta, vou desenhar, vou compartilhar na minha página, vou fazer aí porque eu achei bem legal a ideia. Fazer o Ash, o Pikachu, mais 5 Pokémons aí de Brasca que poderiam incorporar o time deles. Se vocês tiverem sugestão, pode comentar aí que eu vou aceitar de bom grado. Emerson Jesus perguntou por que eu não fiz um Pokémon relacionado ao futebol. Outras pessoas me perguntaram na página também, só que assim, foi uma coisa que eu não sei porque eu não pensei, eu amo futebol, Corinthians, e assim, infelizmente eu não consegui executar, não consegui pensar uma coisa assim legal que não ficasse muito forçado. Poderia até ser um Voltorb Brascaform, uma bola de futebol, mas nem isso conseguiu ficar tão legal
na hora de executar o trabalho, então não valeu muito a pena fazer isso. Ninja Oficial perguntou da Arara Azul, realmente eu pensei com um Shine do Pokémon Arara Vermelha, pra não ficar uma coisa muito parecida e vai ficar duas aves Arara que são idênticas, só mudaria a cor. Não teria muito sentido, então seria como se fosse a forma shiny dela mesmo. Então, muitas pessoas também na página já deram sugestões, eu acho sensacional as sugestões, algumas eu consegui usar, até do Caprichoso e Garantido foi uma sugestão de um curtidor da página. Só que assim, tem vezes que as sugestões são dadas, eu não consigo executar de uma maneira que eu falo, pô, legal. Tem outras que não é o momento de aparecer, que eu pretendo usar com alguma forma assim para outras regiões, tudo, que ainda estou explorando. Pedro Cunha e muitos outros questionaram sobre dois dos meus iniciais terem a mesma tipagem dos Pokémons de Alola. Realmente eu fiz antes de Alola, eu não sabia qual que seria a tipagem deles, então foi meio que na sorte, aí coincidiu, não foi uma coisa assim, nossa, ele copiou, não, fiz bem antes, eu não sabia mesmo. Então assim, se não gostaram por causa disso, desculpa, eu não podia fazer nada, não tinha como saber o que ia prever o futuro. Eu não pratico bruxaria, não tenho bola de cristal. Toca Games Bionic falou assim, nossa, a região tem muita grama, então os fogos ganhariam. Realmente tem muito Pokémon de grama, só que tem mais ainda Pokémon de água, então acho que não seria tanta vantagem assim ter de fogo. O fogo ele consiste em metade dos Pokémons de grama e água, porque são os que tem mais porcentagem, que eu quis valorizar todo o litoral brasileiro, que é muita água, né? E também grama, porque a nossa flora é a maior de todas, né? Então, tipo assim, a gente tem que valorizar isso. Muita gente perguntou do jogo, eu não tô planejando fazer, Ô Marley, deixa eu falar aqui. Vai pro seu cantinho, vai. Com relação ao game, muita gente me perguntou, tanto no canal, muita gente na minha página perguntou, eu não consegui responder todo mundo, mas eu dei uma olhada por cima. Eu tinha planejamento de fazer um game, eu até baixei programas para aprender, eu ia tentar fazer sozinho, já é difícil fazer só os desenhos sozinho. Procurei parcerias, só que teve um momento que eu vi que a Pokémon Company, a Game Freak, estavam barrando muito esses jogos similares, Pokémon Fangames, então eu acabei desanimando da ideia. Então assim, se eu pretendo fazer, eu sempre quis fazer. Eu também queria ter um joguinho assim, pô, eu fiz esses Pokémon, eu fiz esses Pokémons. Então assim, é uma coisa que eu tenho, recebi muita proposta, inbox, recebi uns projetos, eu tô analisando, eu vou ver o que posso fazer. Vou ver se eu faço um jogo mesmo que não seja relacionado ao Pokémon, pra não ter problema de direitos autorais. Tô analisando todo esse tipo de proposta. É uma coisa que demora, pode demorar meses, até anos, então é uma coisa assim que seria bem a longo prazo. E se eu fosse desenvolver os jogos, eu ia fazer os líderes de ginásio inspirados nas roupas de cada região, sabe? Roupas regionais. Por exemplo, o gaúcho, a baiana, eu ia fazer tudo desse jeito assim com matemática para valorizar tudo possível aqui do Brasil. Muitas pessoas até acabaram notando assim no vídeo, tem muito easter egg assim, ou referências, como o Capitão América diz, de outras coisas da nossa cultura, pessoas, e realmente eu fiz muito isso para explorar. Porque a gente não é só fauna, a gente não é só flora, a gente não é religião, a gente não é só folclore, a gente tem as pessoas, o que é o pop, o popular, então eu tentei valorizar isso. Muitas pessoas acabaram pegando a referência, por exemplo, do meu urso, que chama Tranquirável. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Assim, todo mundo já captou a referência. E tem muitas coisas que não são brasileiras, mas eu coloquei porque são muito famosas aqui no Brasil. Como o jogo Mortal Kombat, que tem os personagens inspirados no Scorpion, no Psybot, no Sub-Zero. Então você acaba pegando essas referências. Pokémon Café tem uma inspiração numa profissão relacionada ao café, me fugiu o nome agora. E também tem a referência ao Sideshow Bob, contraparte do Bart, o vilão que quer matar o Bart sempre, entendeu? Então tem essas coisas assim que eu tento explorar bastante. Eu vi comentário do pinguim, que não existe pinguim brasileiro. Qualquer animal que, mesmo que passe um período, ele também é considerado do país. Então assim, não foi coisas aleatórias que eu fiz uma pesquisa antes de confirmar, mas como existe pinguim aqui também no Brasil, existe pinguim na África. Então é isso, espero que eu tenha sanado aí a maioria das dúvidas aí que eu vi, pessoal. Espero que a galera tenha entendido que eu tô fazendo isso aí tudo sozinho, é um trampo do caramba. Sei que não são todos perfeitos, mas espero que vocês tenham gostado aí. Dá um tchau com a mão boa, tchau com a mão ruim, só pra vocês verem como é. Falou aí, galera.